Efésios, capítulo 2, 14 a 18, nos diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Yeshua, Jesus, é a nossa paz. Vivemos em um mundo repleto de diferenças que causam divisões, sejam elas políticas, sociais, familiares ou até mesmo dentro da igreja. No entanto, Paulo nos ensina que em Cristo todas essas diferenças são superadas. Enquanto o mundo se divide por guerras e discussões, a igreja ao menos deveria ser um lugar de unidade e paz, onde todos os crentes compartilham uma fé comum em Jesus Cristo. Paulo nos lembra por meio do sangue de Cristo, aqueles que antes estavam distantes foram aproximados de Deus. Em Cristo, as antigas divisões entre judeus e gentios foram abolidas e todos são unidos em um só corpo. Como Clemente de Alexandria afirmou, os cristãos são uma terceira raça que adoram a Deus de uma nova maneira, transcendente das antigas divisões. Em Jesus, aqueles que antes eram inimigos foram reconciliados, trazendo paz tanto entre os homens quanto Deus. Esses versículos ensinam algumas lições que precisamos levar a sério. Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15. O que Jesus destruiu? Bom, Paulo nos diz que Cristo é a nossa paz. Quando o profeta Isaías falou da vinda de Cristo, ele o chamou de príncipe da paz. Quando Isaías 9,6, quando Paulo declara ele é a nossa paz, ele está afirmando que Jesus é a base da paz tanto para judeus quanto para gentios. Para os judeus, a paz com Deus não podia ser alcançada através dos rituais, sacrifícios ou pela observância da lei, pois, apesar de seus esforços, continuavam a ser pecadores perante Deus. Da mesma forma, os gentios que não tinham acesso a Deus estavam ainda mais distantes da possibilidade de alcançar a paz com Ele. O que a lei, o sacrifício e as obras humanas não puderam realizar, Jesus o fez ao morrer na cruz do Calvário. Paulo explica que Jesus destruiu a parede de separação, referindo-se ao muro que dividia o pátio dos gentios do pátio de Israel no Antigo Templo. Era um muro físico com cerca de 1,2 metros de altura, tinha inscrições que proibiam a entrada de estrangeiros sob pena de morte. Esse muro simbolizava a profunda divisão social entre judeus e gentios. Com a morte de Yeshua, essa barreira foi derrubada, unindo judeus e gentios em Cristo. No entanto, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, essas antigas divisões persistem. Um exemplo é o Muro das Lamentações em Jerusalém, onde a presença de gentios é apenas tolerada pelos judeus que vão até lá para orar. Apesar de algumas pessoas como nós orarem pela paz de Jerusalém, ao visitar o muro, as divisões permanecem. Essas separações só serão plenamente superadas com a volta de Yeshua. Mas para aqueles que conhecem o Senhor, eles descobriram que todos os muros da divisão foram derrubados para sempre. Em Jesus não há judeu e não há gentio, há apenas o que o serve, a pessoa redimida em Cristo. Observemos alguns versículos que ensinam essa verdade. Colossenses 3,11 nos diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita,
servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Gálatas 3:28 nos diz assim: não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo, nossas identidades nacionais, religiosas, sociais ou sexuais permanecem, mas não nos dão nenhuma vantagem sobre os outros. A única distinção que importa é entre crente e descrente. Isso nos convida a reavaliar nossos preconceitos, lembrando que aos olhos de Jesus ninguém mesmo é superior. Jesus Cristo derruba todas as barreiras sociais. Ele também destruiu uma barreira espiritual. O versículo 15 menciona que Jesus aboliu em sua carne a inimizade, referindo-se à hostilidade entre judeus e gentios que era alimentada pela lei dos mandamentos contido nas ordenanças. Os judeus desprezavam os gentios por desrespeitarem a lei de Deus, enquanto os gentios odiavam os judeus por seguirem rigorosamente a lei que regulava todos os aspectos de suas vidas. A lei se tornava um grande muro de separação entre os dois grupos. Embora houvesse grande hostilidade entre diferentes grupos por várias razões, a maior inimizade de todas era entre Deus e a humanidade. Todos os homens, independentemente de serem judeus ou gentios, eram pecadores e estavam culpados diante de um Deus santo. Romanos 3, 10, 23. Dá uma lida lá. Eles eram todos culpados de violar sua lei, portanto todos estavam destinados a enfrentar sua ira. Romanos 6, 23, eu vou ler aqui, nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está o que os judeus nunca consideraram e o que os gentios nunca souberam. Gálatas 3:10. Porque todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Quando Yeshua morreu na cruz, ele derrubou as barreiras sociais entre judeus e gentios e também as barreiras espirituais entre pecadores e o Deus Santo. Ele uniu esses dois grupos opostos, criando um novo homem em si mesmo, formando assim o corpo de Cristo a partir de pessoas mas tão diferentes. Crisóstomo, um renomado pregador da igreja primitiva, comparou isso a Deus fundindo uma estátua de prata e outra de chumbo em uma fornalha, resultando em uma estátua de ouro, não apenas unidas, mas melhoradas. Em Cristo, nossas diferenças, elas desaparecem. Somos justificados diante de Deus, não pelas obras da lei, mas pela fé. E essa justificação também nos une um com os outros. Em Jesus, todas as barreiras entre pessoas e entre pecadores e Deus são destruídas. Paulo diz que Jesus Cristo aboliu em sua carne a inimizade. A palavra aboliu significa tornar inoperante, privar de força ou poder, autoridade. Em outras palavras, ao guardar completamente a lei de Deus, Jesus cumpriu a lei de Deus. Agora Cristo é o fim, plenitude da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Por meio de sua morte, Jesus tornou a lei inoperante, ela não tem mais nenhuma reivindicação sobre nós. Estamos livres de seu poder de condenar. Ela serve ao propósito de expor nossos pecados. Romanos 7, 7 a 9 diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De modo nenhum. Eu não conheceria o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência. Porque sem a lei, o pecado estava morto. Porque sem a lei, eu outrora vivia. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri.
A lei ela serve como um professor necessário para nos levar a Jesus. Gálatas 3, 23 e 27. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De sorte que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, não estamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, nele nós somos libertos da lei. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em 1961, os alemães ergueram um muro ao redor de Berlim Ocidental, separando então a cidade do restante da Alemanha. Esse muro aí dividiu famílias, amigos por uma geração. Guardas da Alemanha Oriental vigiavam o muro e mataram centenas de pessoas que tentaram atravessá-lo em busca de liberdade no Ocidente. Em 9 de novembro de 1989, o governo da Alemanha Oriental anunciou que os berlinenses do lado oriental poderiam visitar o lado ocidental. Isso gerou então uma celebração, com pessoas de ambos os lados subindo no muro. Logo, caçadores de souvenirs começaram a desmantelar o muro e, em pouco tempo, os governos da Alemanha Oriental e Ocidental derrubaram completamente, levando então à reunificação da Alemanha em 1990. Quando o muro foi derrubado, as pessoas do leste e do oeste cruzaram a terra de ninguém onde o muro estava e antigos inimigos se abraçaram em espírito de unidade. Então, quando Jesus derrubou os muros entre judeus e gentios, ele tornou possível que inimigos de longa data fossem reunidos como amigos. Ele tornou possível que pecadores perdidos e miseráveis fossem abraçados por Deus. Ele tornou a reconciliação possível em todos os níveis da vida. Então, louvado seja o seu nome. No versículo 16 mostra o que Jesus fez. Paulo explica como Jesus fez tudo isso e o que ele realizou por nós. Reconciliação. Essa palavra significa trazer a um estado de harmonia. Na sua morte, Jesus derrubou os muros da separação entre judeus, gentios e entre a humanidade e Deus. Ele conseguiu, então, reunir todas as partes em conflito, unindo-as em si mesmo e estabelecendo, então, uma paz eterna. Ele não apenas uniu os seres humanos entre si, mas também uniu a humanidade com Deus. O objetivo final de Jesus não era apenas resolver disputas humanas, mas sim reconciliar os pecadores com Deus. Ele veio para pegar pecadores perdidos, destinados à condenação, e torná-los um com Deus em si mesmo. Ele alcançou isso através da sua morte. Redenção. Jesus alcançou a nossa redenção ao se oferecer como o sacrifício perfeito pelo pecado na cruz do Calvário. Ao dar sua vida perfeita em favor dos pecadores, Jesus matou a inimizade. Essa palavra significa eliminar, abolir completamente. Quando Jesus morreu na cruz, ele libertou todos os que creem nele do poder da lei e da penalidade do pecado. E por que ele fez isso? Ele fez isso ao se tornar sujeito à lei. Gálatas 4, 4, 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ao suportar também sua penalidade, Gálatas 3,13 nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele fez isso aonde? Em seu próprio corpo. 1 Pedro 2,24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê? Mortos para os pecados,
vivêssemos para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. E onde ele fez isso? Na cruz. Colossenses 1, 21 e 22 nos diz: e a vós outros que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis. Colossenses 2, 13 e 14. A vós outros, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que maravilha! Ele se ofereceu em nosso lugar. Foi isso que ele fez. E o que lhe custou fazer isso? Versículos 17 e 18. Jesus trouxe uma mensagem de paz mencionada 3 vezes nessa passagem, referindo-se tanto à harmonia entre judeus e gentios, quanto à paz entre a humanidade e Deus. A paz aqui é descrita como a tranquilidade de uma alma segura em sua salvação por meio de Cristo, sem medo e feliz com sua vida. A palavra pregado é equivalente ao termo evangelho, significando boas novas. Paulo explica que Jesus, através da sua morte na cruz, garantiu a paz com Deus e proclamou a salvação tanto aos judeus quanto aos gentios, oferecendo a todos a oportunidade de serem salvos de seus pecados. Essas boas novas ainda são válidas hoje. Aqueles que buscam Jesus encontram perdão, liberdade e uma paz eterna com Deus, sendo reconciliados e adotados em sua família. Além disso, Jesus nos dá acesso a Deus, ou seja, ele nos coloca em uma posição onde somos trazidos à presença de Deus. No Novo Testamento, essa palavra descreve o acesso dos crentes a Deus, comparando Jesus a um oficial da corte que introduz pessoas ao rei, controlando quem tem acesso ao monarca. Jesus Cristo é nosso acesso ao Pai. Você pode ler em João 14, 6. Ele controla o acesso a Deus. Jesus Cristo é capaz de nos levar aonde nunca poderíamos ir sozinhos. Nossos pecados se ergueram como uma barreira terrivelmente alta entre Deus e nós. Isaías 59, 12 fala sobre isso. Quando Jesus morreu na cruz, ele derrubou aquele muro, estendeu a mão e nos reivindicou, e ele nos trouxe a Deus. Isso é exatamente o que Paulo disse em Efésios 2,13. A gente nunca poderia chegar a Deus por nós mesmos. Teríamos continuado a vagar cegamente na morte e na perdição do nosso pecado. Mas Yeshua veio até nós e nos levou aonde não poderíamos ir por nós mesmos. Ele nos trouxe a Deus. Agora ele nos acolhe a qualquer momento. Hebreus 4,16 nos diz assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em ocasião oportuna. Precisamos urgentemente desse ensinamento, porque assim como no mundo, barreiras artificiais muitas vezes dividem a igreja. Permitir que questões como racismo e preconceito causem divisão na igreja é inaceitável. Alguns acreditam que quem é diferente está errado, mas essa atitude não deve ter lugar na igreja. Jesus morreu para eliminar essas distinções, tirando-nos de nossas identidades terrenas e nos unindo nele. A igreja só experimentará a plena presença e poder de Cristo quando alcançar a unidade. Sem isso, estaremos aquém do que Jesus nos salvou para ser. Se há paz entre você e Deus, louve-o por sua graça.
Mas se ainda existe uma barreira entre você e Deus, busque-o hoje e seja salvo. E se há divisão entre você e um irmão ou irmã em Cristo, é essencial que se resolva isso para que Deus possa agir em sua vida.